pode começar. Boa tarde, meu nome é Natália, eu estudo no IFAL, Campo Flamengo dos Índios, e hoje, junto com a minha amiga Andriele, nós vamos apresentar um pouco sobre o projeto Recicla, que é o reaproveitamento de circuitos e componentes eletrônicos. Boa tarde. Já pedi para o senhor passar, obrigada. Bom, o projeto ele buscou a criação de novas ferramentas educacionais, visando sempre as questões econômicas e ambientais. Então, foi pensado na confecção de kits, como o Gregory falou, que fossem compostos por materiais reaproveitados, que auxiliariam alunos na disciplina de eletrônica digital e até em outras. Então, foi elaborado um método que a gente conseguisse implementar esses recursos e que não gerasse maiores gastos para as instituições que fizessem a utilização dele. E, ao mesmo tempo, colaborasse de forma positiva com o meio ambiente. Então, assim, visto que faríamos uso de peças que foram descartadas de modo inadequado, em locais indevidos e que afetaria tanto esse espaço, né, que ele foi exposto, quanto as pessoas que residem próximo a ele. Então, é através desse reaproveitamento e da transformação desse material que a gente tenta amenizar essas questões. Transformar esses resíduos em material de ensino e trazer disciplinas sobre questões que podem afetar o nosso dia a dia, ainda mais futuramente, né, visto que elas já afetam agora. Pode passar o slide, professor. Bom, com toda essa evolução ao longo dos anos e o aumento da população... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar. Sim, Tranquila. Que às vezes fica abaixo aqui. E o aumento da população, os avanços tecnológicos, todos esses fatores contribuíram de forma negativa no número de resíduos eletrônicos que eram descartados, fazendo com que tivesse um crescimento enorme. Então, assim, quando antigamente o lixo era composto basicamente por resíduo orgânico, por resíduos orgânicos, mas aí, devido ao processo evolutivo da civilização, surgiu a necessidade de inovação, de novos meios, as pessoas tinham novas necessidades, né, queriam novas tecnologias, fez com que queriam que tudo se tornasse mais prático, né, mais rápido, mais acessível, fez com que toda essa produção ficasse acelerada e cada vez tivesse menos controle. Então, buscar estar sempre atualizado sobre o último modelo que está disponível no mercado, sobre as últimas coisas que estão disponíveis, fez com que o intervalo que as pessoas trocassem os seus aparelhos eletrônicos fosse cada vez menor. Então, isso abriu uma porta para um descarte de resíduo eletrônico desacelerado. Então, assim, se o Brasil já foi considerado o maior responsável pela geração de lixo, produzindo 40% do valor total, são dados da ONU, isso. São iniciativas como essa que desencadeiam outras iniciativas e a gente consegue começar mudanças significativas nesse meio, tanto no ambiente escolar, como em casa, como nas ruas, seja qualquer local que esteja propício a isso. Então, assim, passar a ter consciência de todo esse consumo descontrolado, entender que existe um problema real acontecendo, que quanto mais pessoas contribuírem, impactos menores a gente pode sentir. A população cresce cada vez mais, isso é inevitável, né? Então, tanto a de agora como a que está por vir precisa ser orientada para que esses erros parem de se repetir. É preciso ter uma educação de controle, saber que existem leis, como o Gregory citou também, que orientam as pessoas sobre o processo de descarte correto e se informar sobre os locais e os órgãos que lidam com todo esse tratamento do resíduo. Passa o slide, professor. Agora falando um pouquinho sobre a reciclagem de placas de circuito impresso. Como a Andrea falou, o aumento do número de placas cresce constantemente a cada ano. E, visto isso, o acúmulo delas no meio ambiente está cada vez maior. Disso, as placas, elas são feitas de camadas isolantes de fibra de vidro e resina. E isso causa poluente tóxico. A sua composição é complexa e existe a presença de materiais tóxicos, que dificultam um pouco a reciclagem dessas placas eletrônicas. Dessa forma, a maioria dessas placas, além de serem compostas de componentes tóxicos, elas também são descartadas de forma incorreta no meio ambiente. Ou seja, prejudica muito a população e também dificulta um pouco a reciclagem desse material. Contudo, a gente... A menina tem... Contudo, a gente contou com duas
com dois meios para conseguir essa reciclagem. Um foi a Biodigital, que é uma empresa que se localiza lá em Maceió, onde nela elas fazem esse descarte correto do lixo eletrônico, onde elas podem onde elas pegam esse lixo e levam para a empresa dela e distribuem de forma correta. Ela foi muito útil para a gente, porque como não é tão fácil assim essa reciclagem, a gente contou muito com ela para conseguir isso. Outro também foi o IFAO. Tanto o IFAO de Palmeira dos Índios como o IFAO de Arapiraca, eles têm um ambiente onde existe esse local para que sejam despejadas os materiais de placas de circuito impresso que não servem mais. Como no IFAO existe muito equipamentos como computadores, é, laboratórios que, enfim, usam muito desses materiais, muitas vezes param de funcionar e eles vão ter que ser colocados em algum lugar. Então, no IFAO existe esse espaço reservado para isso. E também existe, em alguns momentos do ano, principalmente em datas comemorativas, existe palestra sobre o descarte correto, sobre a importância de como a gente deve descartar, e também um lugar especial para os alunos trazerem de casa o seu lixo e despejar de forma consciente, para tanto que outros alunos que tenham ideias de o que fazer com aquele lixo possam utilizá-lo. E isso é muito bom, tanto para o meio ambiente como para a pessoa que vai reciclar, porque dessa forma ela evita futuros gastos. Pode passar, professor. Para a criação das plaquinhas que nós fizemos através da reciclagem, a gente precisou de um software. O software que nós utilizamos foi o Proteus. O Proteus ele é muito eficiente, ele é utilizado nos institutos do IFAO, justamente por ele montar circuitos eletrônicos, simular e criar placas de circuito impresso. Nele existe muita ferramentas de testes, como multímetro, amperímetro, voltímetro, osciloscópios e entre outros. No Proteus, existem dois ambientes de trabalho, um que é o Ares e outro que é o Isis. No Isis, é responsável pelo esquemático do circuito para fazer a simulação dos componentes, e nele a gente pode montar todo o circuito, colocar todos os componentes que vamos utilizar e fazer todos os testes adequados. Com tudo isso pronto, com tudo isso funcionando perfeitamente, a gente caminha esse circuito para a interface Ares. Na interface Ares é onde nós podemos fazer a criação da placa de circuito impresso. É nela nós podemos fazer as ilhas, as trilhas, onde nós podemos colocar as interconexões de uma trilha a outra, onde podemos ver se está funcionando corretamente as conexões, e é aí onde a gente cria o layout da placa. No Proteus existe também essa parte de visualização 3D, que fica na interface Ares. Como vocês podem ver aí nessa imagem, essa imagem está uma visualização 3D de como seria a plaquinha que a gente queria fazer. É muito interessante isso, porque a gente pode colocar os componentes de acordo com o que a gente deseja, pode olhar o design se está do jeito que a gente quer, e fica muito interessante. Também pode olhar a parte traseira da placa e ver como a placa está funcionando. E, então, isso foi bastante importante para a gente, e o Software Proteus, ele é um programa que é pago, mas a gente tem a licença dele pelo IFAO, existe uma demo dele que pode ser utilizada também, e existem outros programas também que podem ser utilizados que sejam parecidos com o Proteus. Pode passar, professor. Bom, aqui são os materiais que a gente utiliza para confeccionar a plaquinha e os materiais reaproveitados, né? Então, a gente tem o sugador de solda, ele é utilizado em parte da retirada do estanho soldado, que está presente nos componentes da sucata, né? As sucatas que a gente já coletou. A gente tem o ferro de solda, que a gente utiliza tanto para soldar os componentes nas placas que estão sendo produzidas, como para remover o estanho das placas antigas. A gente tem a placa fenolite, que são usadas na realização do meio de circuito, são elas que recebem todo o desenho da placa desejada. A gente tem o lixo eletrônico, né, que é a sucata, de onde a gente retira os componentes que a gente vai precisar, que são possíveis componentes a serem utilizados. E a gente tem um multímetro, que é através dele que a gente testa quais as peças que estão funcionando ou não, se elas estão aptas para serem colocadas na plaquinha. Pode passar o slide, professor, por favor.
Bom, no método a gente dividiu em 3 etapas, e a primeira etapa consiste na coleta do material. A gente faz a coleta das sucatas, geralmente elas já estão disponíveis nos laboratórios em que a gente faz todo o processo necessário. Tanto o campo de Palmeiras quanto o campo de Arapiraca recebem essas sucatas e disponibilizam para que os alunos façam bom proveito dela. Então, nessa etapa, já é importante não danificar o componente durante a retirada, prestar bastante atenção para que tudo seja retirado da melhor forma possível. Aqui a gente faz a utilização do ferro de solda, que eu citei anteriormente. Como ele é um aparelho que funciona através do superaquecimento, ele gera uma temperatura suficiente para derreter o estanque que está presente ali na sucata. Então, a gente utiliza também o sugador para sugar o estanque que está sendo derretido. E aí a gente faz a utilização dos dois ao mesmo tempo. Enquanto o ferro de solda aquece o estanque e derrete, a gente chega com o sugador e suga aquele estanque, como está demonstrando aí na imagem. Então, fazer a utilização dos dois ao mesmo tempo torna essa retirada mais fácil, mais rápida. Na etapa 2, que é o teste com os multímetros, né? Depois que a gente separa todos os possíveis componentes, a gente precisa realizar esses testes. Então, na função de resistividade ou de continuidade, é possível verificar o funcionamento de cada um dos componentes. A gente coloca o multímetro na função de continuidade, mede a resistência e verifica a continuidade, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Depois a gente repete o teste invertendo as pontas de prova. É obrigatório que um dos sentidos possua um valor de continuidade e o outro sentido seja nulo. E aí, ao finalizar esse teste, e conseguir os componentes necessários, né, a gente pode partir para a etapa 3, que é a confecção do protótipo. Para a confecção do protótipo, a gente fez o uso do Proteus, que a Natália citou anteriormente. É nele que a gente consegue elaborar o layout, fazer as simulações que a gente precisa sobre as aplicações que a gente quer utilizar. A gente recria o esboço que foi pensado anteriormente e monta o circuito que foi desejado. A gente finaliza esse processo e repassa todo esse esquema que foi criado para o Ares, onde a gente pode visualizar 3D, como a Natália mostrou também, o protótipo que foi elaborado. Se necessário fazer mais alguma alteração, é nele que a gente consegue também modificar, reajustar, deixar o design do jeito que a gente quer. E garantir que a placa funcione com segurança, né? Que não ocorra nenhum curto-circuito, que ela, no final, tenha toda a funcionalidade possível. Pode passar o slide, professor. Agora falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do projeto. Bom, a primeira ideia que a gente teve foi criar uma porta taxadora de porta-note. A porta-note, ela funciona como uma inversora, ou seja, se a sua entrada for 1, sua saída será 0, ou se sua entrada for 0, a sua saída será 1. Logo, a sua saída será o inverso da sua entrada. Como vocês podem ver, aqui está o diagrama da porta. Ela é uma porta end, e no seu CI existem 4 portas. Professor, pode passar, por favor. Como a gente fez a porta-note, a gente mandou ela para Paraíba, para a gente poder ter uma visão mais técnica dela, onde foi feita lá pelo técnico Simões Soares, no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Controle. Essa máquina da primeira imagem é uma LPKF S102. Nela foi onde foi feita a maquininha, foi uma máquina que foi feita mais estruturada, com mais profissionalismo, e aí, como vocês podem ver, foi só um teste mesmo que a gente queria ver. Aí na plaquinha tem até o símbolo do IF, tem ali o nome do projeto. Foi algo bem estruturado que nós realizamos fazer. Pode passar, professor. Nossa segunda placa foi a testadora de porta END. Essa funciona como uma multiplicação, ou seja, uma operação lógica de 2 entradas. A sua saída só terá nível lógico 1 quando as suas 2 entradas tiverem nível lógico 1. Ou seja, se qualquer uma das suas entradas tiver nível lógico 0, ou se as duas tiverem nível lógico 0, sua saída será 0. Igualmente como funciona uma multiplicação. Nessa segunda imagem, vocês podem ver a testadora de porta END que nós fizemos. Essa aí foi confeccionada por nós mesmos e esse foi o resultado final dela. Pode passar.
A ideia inicial em si do projeto era criar uma testadora de porta-end, que ao testar o CI com 4 portas, pudesse ver quais delas estavam funcionando e qual não estavam. Porque, como vocês podem ver, um CI ele é composto de 4 portas. E muitas vezes, nos laboratórios, quando o aluno ia fazer a prática no Instituto de Alagoas, uma delas não estava funcionando, e era justamente essa que o aluno fazia, e muitas vezes ele perdia ponto por o professor não identificar qual era o defeito no circuito, ou até mesmo perdia muito tempo para identificar ali que era a portinha que não estava funcionando. E também o professor perdia muito tempo ali na montagem com aquele aluno. Além do professor, o instrutor do laboratório, ele jogar fora o CI, sendo que tinha outras portas que estavam funcionando nele. Então, acabava desperdiçando um CI, sendo que poderia existir aí outras portas que estavam funcionando. Então, dessa forma, a gente pensou com esse intuito de criar essa testadora de porta lógica NOT. Essa testadora funcionaria da seguinte forma. Para as entradas da porta, estaria presente uma alimentação de 5 volts ligada a uma chave push-button e um resistor limitador de corrente conectado ao aterramento. Dessa forma, quando fosse testar a porta, todos os LEDs eles ficariam apagados. E todos os LEDs ficariam apagados. E eles só ligariam quando a gente apertasse os 2 botões. Ou seja, quando a gente fosse testar a porta, quando a gente apertasse os 2 botões, ele teria que acender o LED, porque isso significaria que a gente estaria enviando nível lógico 1 e a sua saída teria que dar nível lógico 1. Sua saída daria nível lógico 1 quando o LED acendesse. Isso que representaria a sua saída. Caso a gente fosse testar a portinha e tivesse algum LED ligado, se a gente pressionar o botão, isso significaria que aquela portinha estava defeituosa. Ou caso a gente apertasse os 2 botões e essa portinha não funcionasse, isso também significaria que ela estaria com defeito. Pode passar, professor. Aqui foi só os procedimentos que a gente fez para criar a placa. Após imprimir o circuito, a gente colocou ele na placa fenolita e passou ferro com o ferro de passar mesmo. Quando o papel estava bem pretinho, como vocês podem ver aí na imagem, foi quando a gente pôde tirar o ferro e colocar essa plaquinha no percloreto de ferro, onde dessa forma ia fixar bem as trilhas e as ilhas do projeto. E depois disso, a gente iria furar as ilhas e soldar os componentes eletrônicos. E assim a plaquinha estaria pronta. Pode passar. Professor, pausa o vídeo rapidinho para eu explicar uma coisa. Bom, como a Natália falou, né, da Andy, a gente também fez a NOT, e após a confecção da placa, foram realizados também testes com circuito integrado de prova 7404, que possui 6 portas lógicas NOT, e o teste verifica se impondo a entrada lógico em nível 0, que é a chave aberta, a saída da porta NOT ficaria em nível lógico 1, que é o LED com a luz acesa. Então, do mesmo modo, fizemos com o nível lógico 1 na entrada, que é a chave fechada ou pressionada, e a saída da porta NOT ficaria em nível lógico 0, que aí o LED estaria com a luz apagada. Então, assim, a gente obteve sucesso nos testes, mostrando que seria possível utilizar o testador de porta lógica NOT nas aulas práticas de eletrônica digital. Pode rodar o vídeo, professor, agora, para eles verem como é que funciona, como eu falei. Bom, como o projeto visa também a questão econômica durante a confecção das placas, um dos maiores resultados que a gente obteve foi justamente esse. Em cada placa, os gastos foram mínimos, pois a maior parte foi reaproveitada das sucatas. Isso aí é uma tabela de provável economia dos gastos, com os valores, eles estão disponíveis no Mercado Livre. Então, a gente fez todo o balanço de tudo que a gente usou para confeccionar a plaquinha, todos os materiais. E aí a gente teve uma economia de R$ 22,78. Então, assim, visto que lá nos laboratórios a gente tem 12 bancadas,
Se a gente fosse multiplicar, a gente teria aí um valor de 273. Então, fazer a plaquinha com todo esse material reaproveitado já amenizaria esse valor aí. Bom, a gente, durante a confecção das placas, surgiu também a possibilidade de participação na FEBRACE. A FEBRACE é a Feira Brasileira de Ciências de Engenharia. Ela acontece todo ano lá na USP, é um evento presencial. Infelizmente, devido ao Covid, a gente teve que fazer a participação virtual, que não afetou em nada, a gente pôde participar. Fomos aprovadas, a gente obteve, a gente foi para finalistas, e foi um sucesso o evento, a gente pôde apresentar, demonstrar como é que funciona toda a metodologia do projeto. Os avaliadores gostaram bastante, deram dicas para a gente aperfeiçoar o projeto, e foi um evento que contribuiu bastante para que a gente fizesse modificações necessárias nas plaquinhas e deixasse ela cada vez mais melhor, né, para o manuseio. Bom, sobre o projeto de extensão, é justamente agora, né? O Recicle acabou adotando também a extensão, buscando conscientizar e incentivar outras instituições a seguirem essa linha de trabalho. Já que não foi possível passar todas essas orientações presencialmente, a gente decidiu fazer a gravação dos vídeos, que explicasse desde o início de como nasceu a ideia do projeto, até como funciona o processo de criação, produção, para que os alunos e professores que tiverem acesso a esses vídeos entendam melhor como funciona cada etapa da reutilização do resíduo eletrônico na confecção das placas eletrônicas. Então, assim, visto que esse trabalho funciona melhor quando é aderido de forma coletiva, extensioná-lo só traria benefícios e contribuições às pessoas que adotem esse trabalho. Então, a gente buscou extensionar para que vocês tivessem também essa visão, né, sobre toda essa transformação do resíduo eletrônico e como ele traria benefícios para a gente. Aí abaixo os links dos vídeos, em que a gente explica, né, como começou, quais os órgãos vocês podem procurar, quais as leis que existem, como vocês devem tratar esse material. É toda uma reeducação de manuseio desse material. Então, eu espero que vocês assistam e gostem. Ok, acho que é isso, né, André e Natália? Posso Sim. interromper aqui a gravação?